Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao canal Bruno Bahia. Vou fazer o pós-jogo aqui de Bolívar 2, Flamengo 1, primeira derrota do Flamengo em 2024, após 22 jogos de invencibilidade. Todos esperávamos um jogo difícil, em La Paz, por conta da altitude. O Bolívar também não é um mau time, é um bom time, mas confesso a vocês que não esperava que seriam nessas circunstâncias. Vou falar um pouco aqui sobre o jogo e sobre isso no decorrer desse vídeo. E, como é de praxe, eu começo a escalação com a arte do Clube de Regatas Flamengo aqui que eu estou usando. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Ortiz, Vinha, Igor Jesus, De La Cruz, Gerson, Vitor Hugo e Bruno Henrique. E aí, vocês gostaram da escalação? Eu já posso falar de plano que eu não gostei e vou, durante o vídeo aqui, vou explicar um pouquinho. O Flamengo foi com 8 desfalques. Esse comunicado oficial aqui, que foi divulgado no X, antigo Twitter, o Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Alain apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance e altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para a Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Eric, que é o Pulgar, Arrascaeta e Pedro, também não serão relacionados de acordo com o planejamento da comissão técnica, sempre guiado pela ciência na busca da alta performance. Aí foram 7, mais o Cebolinha, que teve um problema no tendão no jogo do São Paulo. Tá? Então o Flamengo estava com 8 desfalques. Isso sem contar o Gabigol. Se for contar o Gabigol, então, aí já a gente pode contar como 9. E lembrando também que o Carlinhos não está inscrito na Libertadores. Só vai poder jogar na próxima fase. Caso o Flamengo avance, que eu acredito que vai acontecer. O Flamengo ontem, logo no começo do jogo, tomou o gol. Um time com 3 zagueiros que tomou um gol de cabeça. Para mim é algo preocupante. Mas em seguida, o Vinha, em jogada individual, fez o gol e era algo para trazer a tranquilidade do Flamengo. Mas não, o Flamengo, que no pré-jogo, o técnico Tite deixou bem claro que não era para dar chutão, abusou dos chutões, não conseguia sair jogando com a bola nos pés. A intenção dele era prender a bola ali na frente, bastante toque, mas isso a gente não conseguiu ver. O Flamengo sofreu alguns sustos no primeiro tempo e só foi melhorar a sua atuação mais ou menos aos 30 minutos do primeiro tempo, quando ele levou o Léo Ortiz para jogar como cabeça de área, inverteu o posicionamento do Gerson e do Vitor Hugo. Tá? O Gerson, para mim, não deveria estar jogando ali como segundo homem, preferiu o De La Cruz, ainda mais que o Gerson estava voltando de uma situação de cirurgia. Veio o segundo tempo, o Flamengo estava jogando melhor do que no primeiro, estava um jogo mais, como que eu posso dizer assim, estava mais parelho, mas o Flamengo já começou a dar sinais de que precisava fazer uma troca. A única troca que foi feita no intervalo foi tirado o Vitor Hugo e botou o Livre Araújo, que recompõe melhor ali e ajudar melhor o Wesley. O Flamengo já estava dando sinais que precisava trocar, o Tite demorou, ao meu ver, para fazer as substituições. O Flamengo tomou o segundo gol, uma bobeira ali, o Igor Jesus deu um bote que não precisava dar, a defesa ficou completamente aberta e o Bruno Sávio, né, que é o outro jogador brasileiro, ele pegou e fez o gol que decretou a vitória do Bolívar. O Tite pegou e promoveu a entrada do Matheus Gonçalves e do Lohan, e com isso o time melhorou. O time criou oportunidades, mas não estava muito feliz e infelizmente veio a derrota.
E assim, eu fico até muito confortável aqui para poder criticar o Tite, porque eu não estou criticando ele nesse jogo. E eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo, em nenhum momento aqui eu estou querendo fazer caça às bruxas. O que eu quero dizer é que o Tite, ele cometeu alguns erros. Não estou pedindo fora Tite. Eu sou um cara que acredito na continuidade do trabalho. E, e prezo e nunca vou, e não estou pedindo aqui fora Tite, só para deixar bem claro. Não é porque eu estou criticando que eu estou pedindo a cabeça dele. Então, ao meu ver, o responsável da derrota de ontem é o Tite. Então, vamos lembrar alguns fatos aqui que eu venho falando, perdão, faz tempo aqui no canal. Na coletiva daquele jogo do Milionários, que o Flamengo pegou com um a mais, conseguiu empatar, para mim foi muito pior do que a derrota de ontem, porque ali era para ter ganho. E se tivesse ganho essa partida, a derrota de ontem não faria tanta diferença na luta do primeiro lugar do grupo. Mas naquela coletiva, ele disse que tinha 9 atletas que não estavam 100%. Naquele jogo, ele poupou 4. 4 não foram escalados. E aí, no jogo seguinte, qual que era? Era a final do Carioca. Uma final que ele já tinha ganho o primeiro jogo por 3-0. Por que ele não poupou os outros 5? Quando eu falo poupar, é deixar no banco. Não é pegar e não levar para o jogo, deixa no banco. Agora, tem gente que está usando justificativa da diretoria ter pedido para priorizar o Carioca. Isso para mim não cola. Ele que é o técnico. Ele que vai escalar. Não é possível que ele não ia garantir esse título. Lembrando que o adversário era o Nova Iguaçu. No jogo da sequência, veio o Palestino, o time se arrastou, alguns jogadores já dando sinais de desgaste, e ele não poupa ninguém com o jogo Atlético Goianiense. Lembrando que o Varela não jogou por causa de virose, não foi porque ele estava sendo poupado. E que é muito incrível, né? O De La Cruz tem virose, o Varela, o Léo Pereira, tem alguma coisa na água do ninho, não é possível. Está tendo muito caso de virose. Nunca vi tantos casos de virose assim, tão pouco tempo, num time só. E aí, veio aquela vitória do jeito que foi. Também um time que tem a desculpa do campo, mas você vê que o time estava morto. Um jogo com um a mais fez força para ganhar. Poderia ter perdido. E vem o jogo do São Paulo. Ele poupa o Arrascaeta e o Luiz Araújo. Na minha opinião, ele já podia ter poupado no Atlético Goianiense. O Cebolinha, junto com a Arrascaeta, eram dois que visivelmente estavam desgastados, já lá no jogo do Palestino, mas ele não poupou eles. Aí poupou só o Luiz Araújo e o Arrascaeta. Com 12 minutos, o Cebolinha sai com o problema e ele bota no lugar do Cebolinha justamente o jogador que tinha que ficar no banco para ser poupado. Com 12 minutos, gente, desculpa, ele não foi poupado de nada. Vem o jogo do Palmeiras e ele poupa o Pedro e o De La Cruz. O time jogando da forma que estava jogando, isso aqui já foi falado aqui na live da segunda-feira, e ele pega e bota o Pedro no segundo tempo. O Pedro ter entrado em campo não mudou nada a forma do time jogar. Ele podia ter deixado o Carlinhos, mas não, botou no intervalo. Aí chega o Pedro, não tem condições de jogar no jogo contra o Bolívar. Outra coisa, o Pulgar, ele não foi para a seleção chilena porque ele estava com fadiga muscular. O que acontece? Ele joga 11 jogos na sequência. 11 jogos consecutivos de Flamengo. Outro que mostrava sinais de fadiga. O Tite não poupou. O que acontece? Não joga contra o Bolívar. A minha modesta opinião, os 2 jogos mais importantes que a gente tinha depois do Carioca
eram contra o Palmeiras e contra o Bolívar. E justamente nesses 2 jogos, a gente teve 2 desfalques contra o Palmeiras, desfalque, modo de dizer que não entraram como time titular. E ainda teve o Cebolinha, que isso ainda posso dar um voto de credibilidade e falar que foi um acaso, apesar de eu já ter citado aqui alguns fatos que eu não considero que tenha sido acaso. Aí chega no jogo contra o Bolívar, a gente tem 8 desfalques. E aí, por isso que eu falo que a culpa é do Tite. A culpa, para mim, é do Tite. Por quê? Porque ele não rodou o elenco quando tinha que rodar. Faltou nos 2 principais jogos depois do Carioca. Aí, faltou os jogadores. Para mim, eram os 2 jogos que não poderia poupar ninguém. E, na minha opinião, como eu já falei aqui, ele demorou a substituir. Por isso eu culpo o Tite. Com isso você quer o fora Tite? Pelo contrário, eu quero a continuidade. Agora, o meu dever é apontar os erros. Não estou eximindo o fato da altitude, já falei isso no começo do vídeo. A altitude não é só o desgaste físico. O Flamengo, que é um time com grande acerto de passe, mais de 90%, teve em torno de 68% de acerto de passe. Dificulta, eu sei disso tudo. Entendeu? Então, por isso, eu reclamo pela forma que foi. Nós perdemos ontem, sendo que todo mundo que viu o jogo viu que o Flamengo poderia ter produzido mais. E quem sabe se ele tivesse rodado o elenco no momento que deveria ter rodado, o Flamengo não poderia estar com menos desfalques no jogo de ontem. Não poderia até trazer um empate ou até mesmo uma vitória. A prova disso é que quando o Flamengo conseguiu botar a bola no chão e acertou os passes, ele criou. O Flamengo teve 3 grandes chances. O Bolívar teve 4. Esses são os dados do SofaScore, que eu pego para poder ser o mais imparcial possível. Não acho que é fim do mundo, só que o Flamengo agora tem uma obrigação de ganhar os 3 jogos. E aí tem gente que vai falar assim, nossa, está desesperado, o Bolívar longe da altitude não é nada, o Milionários não é nada, o Palestino lá também não é grande coisa. Mas e daí? O Milionários na altitude, que era grande adversário, o Flamengo com um jogador a mais conseguiu empatar o jogo. A gente não pode dar como certo que a gente vai ganhar os 3 jogos. E se a gente, como torcedor, não pode ter esse pensamento, quem dirá quem está no comando do futebol do Flamengo? Tá? Então, acho que é isso. O Flamengo, na minha opinião, quando ele deixa 7 jogadores aqui no Rio, ele ainda traz uma responsabilidade dele maior de ganhar o jogo do domingo. E, sim, vi algumas coisas na coletiva do Tite que me preocuparam. O Tite não saber se repetiu o time. Pelo amor de Deus, ele repetiu sim. Nós sabemos que ele repetiu, ele chegou no time titular e repetiu ele algumas vezes. Não podemos considerar que ele não repetiu o time, por exemplo, contra o Atlético Goianiense. O Varela, ele saiu por causa de uma virose, não saiu porque ele foi poupado. Então, sim, eu acho que não é nenhum problema a pessoa reconhecer o erro. Pelo contrário, para a pessoa melhorar, ela tem que reconhecer o erro. Eu não estou vendo o Tite fazer isso. Entendeu? Ah, você não confia que o Flamengo vai ganhar um grande título? Confio. Mas eu não posso fechar os meus olhos. Se eu estou aqui no YouTube para poder trocar uma ideia com vocês que estão aqui me assistindo, eu tenho o dever de falar do que eu acho errado. E eu, na minha modesta opinião, vi muitas coisas erradas acontecendo desde o segundo jogo da final do Carioca para cá. E eu venho aqui como
Parece que eu estou pregando do deserto. Vamos ver. De coração, eu espero que o Flamengo ganhe, porque eu não quero ter razão. Eu não queria estar tendo razão aqui agora, gente. Eu queria que o Flamengo tivesse ganho o jogo de ontem. O empate com o Palmeiras, para mim, foi um grande resultado. Lá em São Paulo. Isso aí, para mim, sem sombra de dúvidas. Mas ficou um gostinho amargo na nossa boca aí. E assim, outra coisa que eu quero falar, pelo amor de Deus, gente, eu querendo detonar o Wesley e o Vitor Hugo, são jogadores de apenas 19 anos, os caras têm muito para evoluir, né? Se a gente está usando o Wesley ontem, isso também é culpa do Tite, que dispensou o Santiago Campos, que era titular e o Wesley era a reserva dele na base. Pô, a gente está com tanto lateral direito assim que ele pode dispensar, e sem contar do Mateuzinho, né? Aí se vê como o negócio está sendo mal feito. Mas a culpa não é só do Tite, a culpa é da diretoria também. Porque não tem ninguém para argumentar com o Tite. Pô, Tite, por que você não está rodando esse elenco? Vai chegar uma hora, a conta vai vir, hein? Não é possível, gente. Eu sou advogado e contador. Eu estou vendo isso. Não tem um diretor de futebol, um vice-presidente, um gerente, um supervisor que está vendo isso? Então, apesar de eu ter feito muitas críticas aqui ao Tite, não é só ele. Bem, eu queria recomendar para vocês, eu vou botar um card aqui no final, vou botar 2 cards aqui no final desse vídeo, que vai ser uma eu explicando primeira vez o caso do Gabigol, de 30 minutos, e o outro de 40 minutos, onde que eu pego, eu tendo acesso ao inteiro teor do acórdão do julgamento que condenou o Gabigol, eu fiz algumas colocações e li os principais trechos ali, que, na minha opinião, deveriam ser levados em conta para poder o Gabigol ter sido absolvido. Li a defesa e li os principais argumentos de quem votou pela absolvição. Na minha opinião, o Gabigol foi injustiçado. Temos jogo agora domingo contra o Botafogo às 11 horas, confiante. Meu palpite é 2-0 Flamengo. Eu sou sempre confiante na vitória do Flamengo. Vou terminando esse vídeo por aqui. E, como eu gosto de terminar, minha filha ali sempre pede saudações negros e beijo na banda.